Oi, gente, tudo bem com vocês? Finalzinho de terça-feira, 24 de março de 2026. Definitivamente nós não temos um dia sequer de paz. À tarde veio a boa notícia da domiciliar do presidente Bolsonaro. E na calada da noite, o Senado aprova mais uma vertente do PL da censura. Trata-se agora da aprovação do PL que criminaliza a misoginia digital. Tá aqui na tela para vocês. Cláudio Dantas repercute, texto prevê punições mais duras e levanta debate sobre limite de interpretação, dando aí, espaço para criminalizar qualquer coisa. Definitivamente é isso. E isso aqui é algo perigosíssimo que vai para a Câmara, porque teve alteração no texto, não vai para a sanção presidencial, vai para a Câmara. Então, pressão total, inclusive por isso que eu estou dedicando o nosso último vídeo desta terça-feira, já é o quarto vídeo desta terça-feira, estou gravando às 23h31 da noite, porque isso aqui é gravíssimo e precisamos nos posicionar contrário. Tivemos aqui, nesta aprovação, unanimidade dos votos. Nem todos votaram, mas todos que votaram, votaram a favor. Isso aqui já é grave por si só. E aí, se já não basta essa aberração aqui ser aprovada, tá aqui, mais uma publicação, por exemplo, do Senado trazendo. O Senado aprovou o projeto que criminaliza a misoginia, definida na proposta como conduta que manifeste ódio ou aversão às mulheres baseada na crença da supremacia do gênero masculino, insere o delito entre crimes de preconceito contidos na lei do racismo. É uma coisa absurda por si só. Enfim, se isso aqui não fosse o suficiente, eis que Dona Damares entra no meio disso tudo para aprontar mais uma, ou mais duas, ou três, sei lá. Senado até repercute, calma, gente, tá tudo bem. A Damares pediu atenção à liberdade de expressão e não para por aí. O Hugo até traz, sentir ao fogo. Damares diz que pele da criminação da misoginia dividiu o Brasil, que os gabinetes dos senadores não pararam de ser acionados e que há um grupo enorme no Brasil criticando por apoiar o projeto. A senadora, como a nova direita vitimista, se diz injustiçada pelos críticos. Final da sessão, no final, votou sim para o projeto. Detalhe, tá, gente? Detalhe. Agora surge, eu vou falar sobre isso também, a nova direita e feminista. Dá para acreditar? Vou mostrar para vocês aqui. Mas tem, graças a Deus, nem tudo tá perdido. Tem aquela exceção que é a Júlia Zanato, que levantou a bola aí. Vamos ver onde isso vai dar. Mas está aqui para vocês o posicionamento, mais uma vez, da Damares apronta. Vai ser votada uma outra matéria importante, polêmica, o projeto de lei que tipifica o crime de misoginia. E esse tema, sim, dividiu o Brasil. Eu sei que, assim como o meu gabinete está sendo acionado, o seu também, e, inclusive, eu estou sendo injustiçada, presidente, com relação a essa matéria. Há um grupo enorme no Brasil dizendo que eu sou autora da lei e que eu estou criando uma lei. Essa semana, um jornalista que é muito influente entre os conservadores, ele até de forma irônica disse que eu criei uma lei que vai ser proibido dar bom dia para mulheres. Todo mundo brigando por causa do projeto de lei de misoginia. Mas o PL da misoginia, para quem não sabe e que está disposto tão somente à desconstrução de imagens, de quem tem coragem, está se expondo, não sou uma conservadora que fica na internet, eu estou na rua, eu estou me expondo, pagando um preço com a minha saúde, com o meu mandato, eu estou aqui. Não sou uma militante de internet, eu estou aqui, eu estou me expondo, eu vim para o pleito, eu enfrentei a urna, ganhei na urna, estou aqui, meus valores firmados. Dá sono, né? No, que preguiça dessa mulher. Vocês aí que votaram na Damares, vocês vão votar nela novamente? Fica a pergunta no ar. Olha já o vocabulário dela, da desconstrução. Eu só ouço essa palavra na Globo. Entre os lacradores. Não vejo ninguém verdadeiramente de direita que fala, que tem esse vocabulário. E por que ela está tão desesperada aqui falando sobre isso? Porque todos os senadores acharam que ia ser lindo votar nesse negócio, porque ia ficar bem com o público feminino. Ano eleitoral, faz um voto ali pelas mulheres, mas o conservadorismo não é feito só de mulheres.
de homens também. E, obviamente, os homens estão todos contrários a isso, e até as mulheres que raciocinam o óbvio, como Júlia Zanata, já trouxe o posicionamento. Ó. Passou no Senado por unanimidade, ou seja, ninguém se opôs. Lei Felca, misoginia, censura passando sob o manto da defesa das crianças e das mulheres. Pior que isso, esse tipo de lei será usado para quem se veste de mulher para atacar e calar mulheres. Além de responder por transfobia, ainda vai responder por misoginia, sendo que qualquer um pode ser mulher. Quem nos chamou de imbecis vai continuar livre para nos atacar. Além de censura, o tipo penal fica mais aberto e critério dos julgadores. Assim que querem formar uma direita, me poupem. E aqui, ó, ela repercute a manchete aí que o Senado aprova o projeto que torna a misoginia crime equivalente ao de racismo. Inclusive, Damares, se isso quer provar, esse vídeo ela pode considerar como isso e me processar ou até tentar me prender. Olha que loucura, porque eu estou ao contrário. O Eduardo Bolsonaro até fez um textão, ó, vou fazer questão de ler isso aqui. Ele publicou, por ironia do destino, ontem, antes da aprovação, para não dizer que ele está surfando na onda, ontem, 11 da manhã, até com uma foto aqui de uma família, para ilustrar. Há algum tempo venho percebendo a tentativa de transformar a direita em um movimento feminista radical. Não posso aceitar calado que sequestrem o movimento conservador bolsonarista para uma agenda ideológica que considero antinatural e agressivamente antimasculina. A lei atual de aprovar a chamada de lei da misoginia por agentes públicos eleitos sob batuta do bolsonarismo deve ser completamente repudiada. A inserção de conceitos da linguagem do movimento feminista radical na pauta política da direita não pode ser aceita ou normalizada, pois há quem almeje usar o escudo da proteção do bolsonarismo para impor uma agenda que consideram prejudicial à população. Nunca antes na história humana, homens e mulheres se viram como concorrentes em guerra. Pela primeira vez, homens e mulheres foram colocados em uma disputa artificial e as consequências dessa guerra planejada têm sido desastrosas, principalmente para as mulheres. A velocidade do discurso feminista, segundo essa visão, atingiu tal nível que a própria estrutura burocrática do Estado estaria sendo moldada para perseguir e subjugar homens. Décadas de hostilidade na mídia, na academia e em organizações institucionais teriam afastado do tecido social a percepção de fraternidade e complementaridade que sempre regeram as relações entre os sexos. O lar passou a ser relatado como lugar de martírio e sofrimento. O matrimônio como uma forma de escravidão. E família foi colocada de lado como um estorvo. Um inconveniente que supostamente atrapalha a mulher moderna. A agenda de valores da direita, sob essa perspectiva, visa resgatar a fraternidade entre os sexos e não ampliar os conflitos por meio de leis consideradas persecutórias e draconianas. Defende-se que parlamentares que apoiem propostas alinhadas ao feminismo sejam cobrados, sejam deputados ou senadores. Também se sustenta que o bolsonarismo não deveria ser utilizado como justificativa para pautas vistas como anticristã e antifamília. Argumenta-se que misoginia a ser combatida seria aquela atribuída ao próprio movimento feminista. Entendido como responsável por distorcer o papel da mulher, essa visão conclui com um chamado à mobilização política e à defesa que considera valores tradicionais. Juntos somos mais fortes, que Deus una e abençoe a comunhão fraterna advinda da singularidade de cada um dos sexos. E o que eu mais gostei, deixa eu colocar aqui para vocês, foi o comentário que a Sheila Barrios fez. Ó. Olá, Eduardo. Parabéns pelo importante posicionamento. Tenho uma dúvida. Isso pode? Essa é a direita com a qual sonhamos ser? Ou estar na direita significa acatar e absorver semântica feminista? Além de fazer uso de jargões, narrativas e ações tipicamente esquerdistas. Direita ou como que é? Erreita. Sabemos que essas ações fazem parte de uma ampla agenda esquerdista feminista. Então, por que vemos muitos na direita trabalhando para essa agenda? Temos Damares, temos Michele, as principais expoentes do feminismo na direita. Não são só elas. Vemos esse momento em toda parte, na centro-direita, até mais que na esquerda. No centro-direita, no centro, no meio parlamentar cristão, na frente parlamentar do agro, enfim, nas comissões da Câmara e do Senado.
como brecar, rebobinar, retroceder ou pelo menos estagnar uma agenda que está impregnada no discurso e nas entranhas da direita por culpa da própria direita. E aqui, ó, por que ela fala isso? Ela traz um vídeo e eu não vou deixar, tá? Eu nem vou colocar esse vídeo aqui. Ou melhor, vou deixar só um trecho para vocês verem do que se trata. Major Vitor Hugo e Gustavo Gayer fazendo aqui, meu Deus do céu. Dá uma olhada nisso aqui. Pessoal, vim aqui conversar com o nosso futuro senador Gustavo Gayer a respeito de uma pauta importantíssima, que é o programa Escudo Feminino. Vocês devem estar vendo aí, nós aprovamos um projeto de lei de minha iniciativa aqui, Gustavo, em Goiânia, que cria esse programa para proteger as mulheres da nossa cidade, da violência que tem acontecido. Infelizmente, é uma coisa que tem acontecido no Brasil inteiro e tem se projetado aqui. Hoje, dia 20 de março, nós temos um caso horrível ali no Eldorado de uma mulher que foi vítima de feminicídio. Então nós temos que agir. Esse programa, ele está equilibrado, ele vai dar apoio psicológico e apoio jurídico para a mulher vítima de violência. Depois vai, se ela quiser, aulas de autodefesa, de defesa pessoal patrocinadas pelo município, spray de pimenta e taser, ou seja, meios não letais para ela se proteger. E nos casos mais graves, sim, arma de fogo. 300 mil estupros todos os anos aqui no Brasil. Você não pode ficar espantado se uma mulher precisar de arma de fogo para se defender. E Goiânia tem que estar, na nossa visão, pronta para apoiar as nossas mulheres. Olha, o que o vereador fez esse projeto de lei é extremamente louvável, principalmente agora, Major, que a gente está tendo aí uma explosão de feminicídio no governo do Lula. Isso daqui é direita, tá? Ou melhor, que se diz de direita. Chega. Por isso que tanto eu falo da importância de Júlia Zanata no cenário político. O que eu tô percebendo é a única, literalmente, tá? Que tá se posicionando. E Eduardo também. E só para ser justo, quando a gente tem que elogiar, a gente elogia. Mas quando a gente tem que cobrar, a gente tem que cobrar também. Flávio Bolsonaro votou a favor desse PL. Entendemos que foi visando fazer uma média com o público feminino. Mas não deixa de ser um baita tiro no pé e precisa de um alinhamento. Deixando bem claro. Para antes que venha, né, a Lacrolândia, mas você não vai falar do Flávio? Não, vou falar sim. Entendo que ele está visando construir um apoio com o público feminino, ainda mais por conta da rejeição que o bolsonarismo tem, mas ele tem que entender também, tem que se alinhar à coerência, inclusive do Eduardo Bolsonaro, que mandou muito bem. Ficou até estranho, né? Um dia antes o Eduardo faz o texto contra o PL e no outro dia o Flávio vai lá e vota a favor. Mas é a política, espero que a direita se alinhe aos nossos princípios de Deus, pátria, família e liberdade e nada além disso. Passou disso, não tem o nosso apoio. Vou finalizando com vocês por aqui. Esse é o nosso terceiro vídeo. O terceiro não, né? O quarto vídeo hoje por conta aí da domiciliar do presidente Bolsonaro. A gente trouxe a live correndo para vocês só para noticiar em primeira mão. Então a gente finaliza esta terça-feira. Se talvez você vai ver esse vídeo na quarta-feira, porque já são 23 horas e 44 minutos até eu postar, deve passar da meia-noite. Mas que fique aqui então o registro de mais essa rasteira que o Brasil toma e agora precisamos correr atrás do prejuízo na Câmara. Pressão total para cima dos deputados para que essa aberração não passe. Curta, comentem, compartilhe. Se você puder e quiser ajudar a financiar o nosso trabalho, aqui do lado temos o QR Code, abaixo, chave Pix. Conto com o apoio de vocês, fiquem com Deus e amanhã voltamos com programação normal. Até o próximo vídeo.